a campanha de prevenção do câncer de mama. E até hoje, o método de prevenção confirmado que é realmente capaz de fazer o diagnóstico precoce e impedir uma evolução desagradável do câncer de mama é a mamografia. Então, a gente do Facilicard, para quem fechar esse mês, nós estaremos dando um voucher com direito a fazer um exame de mamografia. A ideia é que a gente ajude todos os usuários do Facilicard a melhorar a sua prevenção. Então, na hora do fechamento, vai pegar lá o seu voucher, dizer quem é, se é o titular ou dependente, e vai poder realizar o exame. É claro, pela legislação brasileira, tem que ter um pedido médico, então são apenas para pessoas que têm indicação, tem que levar o pedido médico junto. Mas essa aqui é a nossa contribuição para o Outubro Rosa, na ideia de prevenir o câncer de mama. Mas então eu gostaria de dar aqui as boas-vindas e dar um bom dia para a Milena. Bom dia, Milena. Bom dia, Matheus. Bom dia, Breno. Bom dia, ouvintes da Costa Azul. Isso mesmo, Costa Azul. Costa Azul. Milena, é um prazer ter você aqui com a gente. A gente está querendo muito saber sobre o toque, né, o assunto que a gente veio a falar aqui hoje, mas a gente sempre começa a nossa entrevista perguntando sobre a vida pessoal, porque a gente é muito curioso e fofoqueiro. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória, se você é daqui de Angra, como é que você veio parar aqui, por que você vai estar trabalhando aqui, né, onde que você estudou. Você estava me contando ali fora sobre uma pesquisa que você estava fazendo em outros institutos e tal. Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória. Certo, Matheus. Bom, eu não sou de Angra, eu sou de Barra do Piraí. Inclusive, eu sei que tem muitos barrenses aqui em Angra que escutam a rádio, inclusive. Eu nasci em Barra, vim para Angra há 2 anos, a trabalho. Eu sou formada em pedagogia, é a minha primeira formação. E logo em seguida me formei em psicologia. Eu me formei em Vassouras, na Universidade de Vassouras. Depois eu me especializei em neuropsicologia, em terapia cognitivo-comportamental. E como você disse, Matheus, eu tive uma experiência durante a minha faculdade como pesquisadora voluntária no IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E lá eu pesquisava, participava de pesquisas exatamente no ambulatório de toque e ansiedade social. Então foi a minha primeira experiência com essa população, com esse público, onde eu aprendi um pouco mais sobre a prática clínica com essas pessoas, com esses pacientes. Atualmente eu trabalho aqui em Angra como psicóloga, como neuropsicóloga, eu atendo em psicoterapias, adultos e adolescentes e faço avaliação neuropsicológica. E também sou professora universitária aqui na faculdade de Angra, na Estácio, no curso de medicina e psicologia. E como é que você veio parar aqui, Milena? Eu vim a trabalho, buscando na faculdade mesmo, né? Ah, sim. Já tinha esse projeto para ser professora universitária, pesquisadora, eu gosto muito da área acadêmica. Então, essa oportunidade de ter essa experiência como docente é muito importante para o meu currículo. Atualmente eu sou quase mestranda, estou no estágio probatório de mestrado em neurologia na UF, então falta pouco para eu terminar esse processo de fato, começar a minha pesquisa lá. E eu gosto bastante dessa área de pesquisa, de acadêmica. Onde que conta um pouco pra gente sobre o seu consultório, o dia a dia hoje dos seus atendimentos em consultório, clínica, aonde que como é que faz, se alguém quiser marcar, como é que funciona, assim, se você trabalha sozinha. Olha, atualmente eu atendo no CNPA, que é uma clínica onde eu atendo junto com a psicóloga Ellen Salazar, que já esteve aqui, inclusive. A gente atende psicoterapia, eu atendo a partir da abordagem da terapia cognitivo-comportamental e também faço avaliações neuropsicológicas lá junto com a Ellen na clínica. Para agendar, entrar em contato com a nossa clínica, a gente tem o Instagram do CNPA, imagino que vocês também vão compartilhar aí o nosso contato, enfim. E eu divido aí a minha rotina com a faculdade, como docente e como psicóloga atendendo na clínica. Milena, a gente queria falar um pouco hoje sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, que é uma área que você tem muito conhecimento e pode tirar muitas dúvidas para os nossos ouvintes.
O toque, como ele é referido, né, a maioria das pessoas fala, muita gente fala, tem o toque, fulano tem toque, porque ele tem às vezes uma mania de organização, gosta de ver as coisas bem organizadas, limpinhas e tal. Mas explica um pouco pra gente o que é o toque, assim, pra gente entender da forma correta, e o que diferencia isso de um traço na personalidade ou de uma simples mania, vamos dizer assim, que a pessoa tem. Certo, Matheus, a gente estava conversando sobre isso, né? É bem comum as pessoas falarem que tem toque, brincarem falando, né? Eu tenho mania de organização, sou perfeccionista, tenho mania de limpeza, mas no geral, geralmente são manias comuns mesmo que a gente tem, né? Um traço da personalidade, é normal alguém ser um pouco mais perfeccionista do que outra pessoa, ter um apego maior à organização, à limpeza do que outras pessoas. Mas o que diferencia essas manias de um transtorno, e isso é uma regra que vale para toda a saúde mental, que é a intensidade, a frequência e o prejuízo desse traço no dia a dia. Então, no toque, como em outros transtornos mentais, esses traços eles são muito mais frequentes do que numa pessoa comum que não tem um transtorno. Então, não é de vez em quando que eu me pego ali um pouco apegada à limpeza ou à organização ou alguma coisa do tipo. Não, são todos os dias no toque e uma boa parte do tempo. Então, a frequência é bem maior desses comportamentos. A intensidade... Então, uma pessoa que não tem toque, ela vê ali, você até contou de um colega seu, né, que viu um objeto fora do lugar e quis lá arrumar. Beleza, ele vai lá, ele arruma porque ele gosta das coisas alinhadas. Mas se ele não arrumar, ele vai pra casa dele tranquilo, ele nem vai lembrar disso depois. Não é uma ansiedade intensa que ele sente para ter que arrumar aquilo. No toque, é intenso essa necessidade, quando é um toque de necessidade de alinhamento, de querer arrumar aquilo. Então, o cara não vai conseguir voltar para casa enquanto ele não arruma. E se ele voltar, ele vai se sentir muito ansioso e vai se pegar ao longo do dia lembrando daquele objeto que ele deixou lá naquele lugar, fora do lugar. E ansioso porque ele não arrumou. E se ele puder voltar para arrumar, ele vai voltar e vai arrumar. Então, a intensidade é bem maior. E os prejuízos. Como eu falei, uma pessoa comum, né, um indivíduo que não tem um transtorno, ele tem essas manias normais aí no dia a dia, mas isso não causa nenhum prejuízo. Ele segue a vida dele normal. Pode ser taxado, de repente, como aquela pessoa muito certinha, mas nada que prejudique ele. Mas no transtorno, no toque, traz prejuízos. Então, eu conheço muitos casos de indivíduos que pararam de trabalhar, perderam o emprego, perderam relacionamentos, divórcios, tiveram que passar por processos bem prejudiciais no âmbito profissional e social por conta do toque. Então a gente percebe que no transtorno é bem diferente, né, do que em uma mania comum. Então intensidade, frequência e prejuízo, né? Então você falou, me chamou a atenção da parte do prejuízo, que é a pessoa ficar muito ansiosa, né? A ansiedade já vai virando uma outra doença, né? Juntando aí com a ansiedade. Além disso, eu acredito que a pessoa pode até ir além, né? Ficar, inclusive, deprimida, né? Como é que pode, até que grau que pode chegar ao cometimento dessa pessoa? Olha, Matheus, é muito comum no toque o paciente ter comorbidades. Na verdade, é muito raro o indivíduo com toque ter só toque. Então, as outras patologias, psicopatologias vindas do toque são muito comuns, né? Que são as comorbidades. Então, transtorno de ansiedade é muito comum. Então, aquele indivíduo vivencia ataques de pânico de forma constante no dia a dia, sente-se ansioso, tenso e preocupado na maior parte do tempo, e muitas vezes preocupado com o próprio toque, com medo de ter uma compulsão na frente dos outros, dos pensamentos obsessivos atrapalharem ali o dia a dia. Então, ele sente-se muito ansioso com a própria condição dele. E a depressão também é uma comorbidade muito comum, muito prevalente nessa população, por conta dos prejuízos sociais. Então, aquele indivíduo já não consegue se relacionar como antes, perde amizades, relacionamentos, prejuízo no trabalho, o medo de não superar, o estigma, a vergonha de contar isso para os outros. Então, são sintomas que vão trazer a depressão também. Um prejuízo, né, realmente significativo.
Mas você falou da obsessão por uma determinada coisa que essa pessoa tem e ela fica com medo da compulsão. Você consegue explicar um pouco para a gente o que seria é separado a obsessão da compulsão? A gente consegue diferenciar isso no comportamento? Conseguimos. Então, o TOC ele é caracterizado por obsessões e compulsões. As obsessões podem ser pensamentos bem nítidos, né, em forma de palavras, podem ser em forma de imagens. Então, o indivíduo ele pensa em imagens, tem certas imagens que vêm à mente dele de forma intrusiva, automática, constante, e sempre quando ele tem essa imagem na mente, né, vem essa imagem ou esse pensamento, ele fica ansioso. Ou pode também ser em forma de sensações de tenho que. Então, é muito comum no toque de alinhamento, eu sentir uma sensação muito forte, uma obrigação de que eu tenho que colocar aquele objeto no lugar. E isso é muito intenso e traz uma ansiedade muito forte. Então, essas são as obsessões. As compulsões são comportamentos explícitos ou implícitos que eu faço para aliviar a ansiedade da obsessão. E aí eu frisei bem o explícito e o implícito, porque a obsessão pode ser tanto um comportamento que a gente vê, então o cara vai ficar batendo na mesa, ele vai repetir um comportamento, né, vai lavar as mãos frequentemente, vai ficar alinhando os objetos, ou vai ter algum outro ritual. Ou pode ser implícito, que aí eu acho que é o mais perigoso, porque os outros não veem, que são as compulsões de forma de pensamento, os rituais no pensamento. Então, aquele indivíduo tem um pensamento que é uma obsessão, que traz ansiedade, e para aliviar esse pensamento, ele pensa outra coisa. E isso se repete várias e várias e várias vezes ao longo do dia, ao ponto de sobrecarregá-lo mesmo, né? Se desgastar, sim. Ah, caramba, eu tô aprendendo muito aqui, hein, Breno? Bastante. Quais são os mais comuns que você está acostumado, assim, que você viu, de repente, nessa sua pesquisa, ou você vê hoje em dia no consultório? Quais são os mais frequentes? Sim, os mais frequentes, tanto na clínica quanto referenciados nas pesquisas, são o medo de contaminação. Então, eu acho que é o mais da mídia também, né, em filmes, assim, o pessoal mostra muito, que é o indivíduo que tem um medo muito forte de ser contaminado por um vírus ou uma bactéria, e aí ele pensa muito nisso durante o dia e faz uma série de rituais para evitar esse medo. Então ele lava a mão excessivamente, toma banho excessivamente, tem um ritual de higiene muito excessivo. Então isso é muito comum. O de dúvidas excessivas também, que a gente chama de toque de verificação, também é muito comum. Então é aquele indivíduo que vai sair de casa, ele se pergunta, será que eu tranquei a porta? E tudo bem, é normal de vez em quando a gente se pegar pensando nisso e às vezes até voltar para ver, né? Isso é normal. Mas no toque, esse indivíduo vai voltar 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes a ansiedade dele pediu para ele voltar? Para verificar a porta, verificar o gás. Na hora de dormir, vai levantar da cama várias vezes para dar uma olhadinha na porta, ver se trancou mesmo, ao ponto de alterar a qualidade do sono. Então, isso é bem comum também. E outro muito comum é o que a gente chama de toque de pensamento mágico. Então, aquele indivíduo, ele pensa, por exemplo, ele vem na mente dele que a mãe dele vai morrer, que é um pensamento intrusivo. Do nada, ele pensou aquilo. E aí, ele vem uma compulsão de que para a mãe dele não morrer, ele precisa tocar numa parede branca. Eu tinha um paciente que era assim. Então, do ponto de vista lógico, não há relação nenhuma entre eu tocar numa parede branca e a minha mãe não morrer. Mas quando bate ali aquela crise do toque, para aquele indivíduo ele tem que fazer isso. E ele vai procurar uma parede branca para ele colocar a mão dele, para a mãe dele não morrer, já que ele teve aquela obsessão. E isso vai repetir várias vezes ao longo do dia. Então, esse toque também, que a gente chama de pensamento mágico, é bem comum. E um outro também comum, que eu já vi bastante, é de pensamentos agressivos. Então, já vi paciente que, quando andava na rua, por exemplo, vinha à mente dele que ele ia agredir alguém. Então, a gente fala que o toque, ele é ego distônico. Na psiquiatria, na psicologia, isso significa que aquele pensamento não tem nada a ver com os valores e desejos daquele indivíduo. É ego distônico, não faz parte do ego dele. Então ele não quer bater em ninguém, ele não vai fazer isso, ele não é uma pessoa agressiva,
mas esse pensamento intrusivo surge na mente dele, e aí ele fica muito ansioso, com medo. Por que ele pensou aquilo, né? Ele se sente ansioso com aquilo, e aí vai lá e faz uma compulsão, que aí é muito subjetivo, para aliviar aquela ansiedade. Então esses são os mais comuns. E você falou sobre os filmes, né, que tem algumas que são retratados, né, alguns casos, mas muitas vezes é um pouco caricato, né? Você acha que isso aí ajuda o pessoal a entender um pouco melhor ou gera mais estigma ainda? Olha, Matheus, eu não conheço muitos filmes que falam sobre toque. Sinceramente, eu confesso que eu nunca assisti, mas eu sei que o pessoal gosta, né? Mas eu penso que na mídia, né, nos filmes, a gente tem tanto um lado positivo quanto negativo. Eu penso que quando é bem retratado, tem um lado positivo, de tornar isso público, de falar sobre o assunto, de popularizar aquela discussão, até mesmo para outros pacientes que assistirem, né, e se verem ali e procurarem ajuda. Mas tem também um lado negativo quando é tratado de forma muito caricata, né, como você falou, estereotipado, e aí acaba aumentando o estigma desse indivíduo. Sem dúvida. Mas a gente estava falando aqui, Milena, sobre essa questão do sofrimento da pessoa, né, que ela acaba ficando como se estivesse numa prisão, né, porque tem a necessidade, tem a compulsão, tem a obsessão. E às vezes os familiares, as pessoas que convivem com essa pessoa não conseguem ter noção do tamanho desse sofrimento, né? E a pessoa está ali evitando, né? Tentando evitar, uma coisa que às vezes é um pouco incontrolável. Mas como que os familiares, as pessoas que convivem com essas pessoas podem tentar ajudar, podem de repente até orientar e apoiar para o início de tratamento? Como é que você via essa questão do relacionamento com a família e o apoio de quem está em volta? Olha, eu penso que o primeiro passo é acolher esse indivíduo, né, esse familiar, e não julgar, não tratar como maluquice, como algo que ele tenha controle. E o segundo passo é entender. Então, na psicologia a gente tem um termo que a gente chama de psicoeducação. Então, é fundamental essa família passar por um processo de psicoeducação para entender o que é o TOG, o que é uma obsessão, o que é uma compulsão, procurar informação mesmo para entender e ajudar esse indivíduo. E principalmente para não reforçar os rituais dele. Porque é muito comum a gente perceber que quando a família não tem essa informação, ela acaba reforçando o ritual. Então, por exemplo, um toque de organização. A família vai acomodando a casa para atender ao ritual do paciente. Um toque de limpeza, vai acomodando a casa para atender as necessidades de limpeza. E aí isso reforça e piora o quadro. Então é importante a família saber como não reforçar, mas ao mesmo tempo como dar um apoio e não piorar ali a carga daquela pessoa, né? Também imagino que tenha muito problema no trabalho, né? Além da família, você já falou aí que conhece casos da pessoa que perdeu o emprego. Você tem alguma experiência, algum caso que foi emblemático da pessoa? Porque eu imagino a luta dela ali no dia a dia, né? Ela tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, ela está tratando, às vezes não, mas o sofrimento que é no trabalho, ou como que as pessoas no trabalho enxergam aquela pessoa, né? Sim, existe esse estigma, né? Então, geralmente é um indivíduo que vai ser visto como estranho, como esquisito, excêntrico, como alguém que tem ali um comportamento bizarro, né? Então, isso prejudica as relações no trabalho, pode prejudicar a produtividade também. Então, é um indivíduo que, de repente, vai precisar parar muitas vezes o seu trabalho para executar uma compulsão. Então, e isso pode não ser compreensível pelos colegas de trabalho, pelo chefe, enfim. Mas eu já vi indivíduos que precisaram parar de trabalhar porque não suportavam mesmo essa convivência com outras pessoas, serem vistos fazendo as compulsões. Eu já vi paciente que teve que parar a faculdade porque não conseguia estudar, e aí o rendimento na faculdade caiu muito por conta do excesso de compulsão, de obsessão. E aí precisou interromper um curso universitário para poder investir no tratamento. Então tem muitos prejuízos laborais também. É isso, meus amigos. Agora 6h44, está na hora do break. Todos os ouvintes podem participar aqui mandando sua mensagem no 981574848. Até busquei um Google aqui para saber um pouco aqui também sobre o Roberto Carlos, que também tem esse transtorno obsessivo compulsivo, uma condição que envolve pensamentos intrusivos. Ele fala aqui da mania do cantor com aversão à cor marrom e o uso excessivo de azul e branco em seus shows. É isso, meus amigos. Vamos pro break rapidinho e a gente volta já. Fica ligado aqui.
pessoa vai ouvindo isso, vai começar a achar que já tem toque, né? Você vai ter que explicar isso daí. Eu tô começando a achar que eu tenho toque. Caraca, isso já veio na minha mente. Não, mas é sempre assim, quando a gente estuda qualquer coisa, eu acho, A gente né? começa a achar que tem, né? Tem, imagina. Vai na cara do cara que tem toque e começa a tirar as coisas do lugar de sacanagem mesmo, né? O cara vai começando, vai arrumando. É. Isso que faz muito isso, sacanagem. Não, mas pô, já pensou? Na sua casa tudo bem, mas agora quando você tá na casa de outra pessoa e tem toque, aí vai na sua casa, mas você pensa, pô, deixa eu arrumar aqui na casa. Vamos falar um pouco agora, você falar um pouquinho de possível causa e tratamento. Né? A parte de tratamento é importante. Né? Como que a pessoa vai controlar isso, né? Porque tem muito a ver com ego também, não? Ou não? Como assim? Mas foi você. Ah, Legal, né? Ele nasce com isso ou vai tendo durante a vida? olha, geralmente a gente tem hoje uma perspectiva que todos os transtornos mentais têm uma base multifatorial, né? Então, tem uma questão genética, muito investigada recentemente. Eu até coloquei aqui para eu lembrar de falar que existe uma pesquisa gigantesca no Brasil agora acontecendo, de um laboratório chamado GenTop. É uma parceria da USP com a UFRJ e outras universidades não brasileiras, né, fora do Brasil. Eles estão montando um banco de dados sobre genética de pacientes com toque e seus familiares. tentar achar um Encontrar padrão, um padrão genético. Um marcador biológico de genética. Então é uma baita de uma pesquisa. Vamos falar isso. Duas faculdades brasileiras, né? Vamos falar isso. Nossa, deve ter gravado muito na pandemia, né? Muito, nossa. De limpeza, então. Foi um gatilho forte para quem já tinha predisposição. Porque aí veio eu estava num contexto em que você tinha que se preocupar muito com o vírus, né? De ficar limpando a mão, lavando a mão. Aonde você ia, porque eles falavam para você limpar. Já era gatilho, né? Para quem já tinha predisposição, sim. Aí eu lembro de um paciente que o gatilho dele foi a pandemia. Ele começou, e aí mesmo depois com vacina, né, a normalização ali, ele continuou. Vamos fazer essas perguntas aí para o povo entender. Bora nós. Você está falando bem mais que eu, pode ficar à vontade. Está indo muito aí? Não, não sei Não, se não. você com definição. Mesa redonda e um espaço sensorial acolhedor. Um certificado de 8 horas. As vagas já estão abertas no site simpla.com.br. Não perca. Costa Azul 148, bom dia! Estamos de volta. Segura, porque agora vamos subir o ritmo. É isso aí, meus amigos, vamos subir o ritmo com o Dr. Matheus Villanova no quadro Facilicard Convida, sempre às quartas-feiras aqui no Endorfina. Com você, Dr. Matheus. Bom dia mais uma vez, Breno. Bom dia mais uma vez aos ouvintes, quem está chegando aqui agora. Nós estamos conversando com a psicóloga Milena Grotares, falando sobre transtorno obsessivo compulsivo, né, que é o famoso TOC. A Milena é uma parceira do Facilicard. Então, como a gente estava falando, nós estamos iniciando o mês de outubro e Outubro Rosa, quem fechar o cartão Facilicard vai ter direito a um voucher para realizar sua mamografia, que é um exame capaz de diminuir bastante o desfecho desagradável, indesejado do câncer de mama. Mas queria voltar no assunto aqui sobre o TOC com a Milena. Ela explicou bastante para a gente sobre o que é o TOC, né, sobre a diferença dos traços de personalidade comuns, a relação da intensidade e frequência do prejuízo que isso causa nos pacientes. Mas, Milena, explica um pouco para a gente sobre causa do TOC. Tem uma causa definida? É genético? Tem alguma coisa a ver com o trauma, o ambiente que a pessoa vive? Sim, Matheus. Hoje a gente tem uma visão na saúde mental prevalente de que os transtornos mentais têm uma causa multifatorial, não é uma causa linear, né, de causa e efeito. Então,
tem um fator da história de vida daquele indivíduo que influencia bastante. Então, as experiências da primeira infância, os estilos parentais, né, que é a forma que ele foi educado pelos seus cuidadores, eventos traumáticos durante a infância, adolescência também podem aumentar a chance de um indivíduo ter toque, desenvolver toque. A própria estrutura da personalidade, algumas pessoas são mais ansiosas mesmo, tem um fator de neuroticismo, que é esse fator da ansiedade muito forte em sua personalidade, e tem um fator genético também, que tem sido bem investigado e pesquisado recentemente na comunidade acadêmica, né, científica, para entender também essa variável genética do toque. Essa questão da tecnologia que você está falando sobre o estudo, né? Você estava comentando aqui com a gente sobre os estudos genéticos. Tem mais algum avanço, de repente, em relação ao estudo do cérebro, comportamento dessas pacientes com toque? Sim. Tem se investigado muitos aspectos neurocientíficos do toque e neuropsicológicos também. Então, hoje a gente pensa na clínica, inclusive, em agregar ao tratamento psicoterapêutico intervenções baseadas também nas neurociências e na neuropsicologia, porque a gente percebe que é um fator bem importante nessa população. Eu comentei com você que eu conheço aqui no Brasil uma pesquisa que tem acontecido de um grupo chamado GenToque. É uma pesquisa a nível global e a gente tem duas universidades públicas brasileiras, que é a USP e a UFRJ, envolvidas nessa pesquisa. A ideia deles é criar um grande banco de dados sobre material genético desses pacientes com toque e seus familiares. Então, eles têm coletado essas informações aqui no Brasil, com pacientes daqui, tratado essas informações aqui nas faculdades, para fazer uma grande pesquisa e tentar encontrar algum marcador genético, biológico, que também explique o toque. Muito interessante, muito interessante. Agora, queria talvez ir para a parte mais importante, né, que talvez seja o mais interessante da gente saber e tentar aprender com você aqui sobre o tratamento, né? Então, a pessoa, a gente já sabe que ela sofre muito, a gente já sabe que leva ansiedade, né? A gente já conseguiu entender mais ou menos, diferenciar isso de uma situação normal, de uma situação patológica, de doença. Como é que funciona o tratamento da pessoa que realmente fala assim, não, eu realmente tenho toque, foi diagnosticado, é medicamentoso, é psicoterapia, tem algum outro tipo de tratamento alternativo? Como é que funciona, Liliana? O tratamento de linha de frente, digamos assim, Matheus, né, o básico, ele é multiprofissional. Então, esse indivíduo vai precisar de um psiquiatra para entrar com a intervenção. Os fármacos são fundamentais no toque. E vai precisar também passar para um psicólogo, fazer terapia. Na terapia, a gente lança mão de uma intervenção chamada exposição e prevenção de resposta, que é a intervenção, de acordo com as pesquisas, tem se mostrado mais eficaz no tratamento do toque. Então, o terapeuta que vai atender esse paciente, ele vai associar a terapia dele com essas intervenções baseadas em exposição e prevenção de resposta, que nada mais é do que de modo sistemático, organizado, dentro daquele ambiente terapêutico, que a gente chama que é um ambiente controlado, expor o paciente aos estímulos que ele teme, que são as obsessões. Porém, dentro daquele ambiente terapêutico controlado, evitando que ele emita as compulsões. Então, a gente vai fazer com que o paciente tenha obsessões durante as sessões de terapia, a gente vai conversar sobre isso, falar sobre isso com ele, fazer exercícios de relaxamento, enfim, mas não vai permitir, né, junto com ele, não vai ajudá-lo a não emitir as compulsões, porque são as compulsões que reforçam as obsessões. Então, através de uma intervenção programada, a gente ajuda o paciente a diminuir essas compulsões e, consequentemente, as obsessões vão diminuindo também. Então, hoje é o tratamento mais indicado para o toque. E aí, essa pessoa, depois que você está tratando ela, está fazendo terapia com essa pessoa, ela vai para casa. Quais são as orientações que normalmente vêm, assim, para ela tentar controlar? Ela deve evitar a situação que leva ao toque? Ela deve... como que ela deve lidar com isso na sociedade para tentar ter um pouco mais de normalidade na sua vida? Olha, na terapia, esse processo de psicoeducação com
paciente com TOC é fundamental. Então, ele entender o que é o transtorno, quais são essas características psicológicas e neuropsicológicas do transtorno é fundamental para ele conseguir sozinho também praticar isso que eu expliquei, que é essa prevenção de resposta, ou seja, não emitir as compulsões quando vierem as obsessões. Então, hoje, é uma abordagem que a gente usa muito para trabalhar esse assunto com os pacientes, é uma abordagem baseada no que a gente chama de terapia de aceitação e compromisso, que faz parte aí das terapias cognitivas comportamentais. Então, a gente explica para o paciente que um pensamento, ele é só um pensamento, ele não significa a realidade necessariamente. Então a gente vai aprendendo, a gente vai ajudando o paciente a desenvolver essa percepção que os pensamentos são só pensamentos. Eles nem sempre falam sobre quem a gente é, sobre o nosso caráter, sobre o que a gente quer, sobre os nossos desejos. Muitas vezes eles são automáticos, intrusivos, e a gente pode ignorá-los. Porque essa é a maior dificuldade do paciente com TOC, ignorar um pensamento. Ele não consegue ignorar e por isso ele tem as compulsões para aliviar a ansiedade. Então aprender a olhar para a nossa mente como eu brinco, né? Eu gosto muito de usar metáforas com os pacientes. Eu brinco com eles falando que a nossa mente é como se fosse uma janela aberta. E ali passa um vento, sabe? Entra e sai. São os pensamentos. E vem muitos, né? Passa muito vento nessa janela ao longo do dia. Eu não preciso fechar a janela quando vem um vento forte. Quando passa ali um vento mais geladinho, não sei. Eu posso deixar ela aberta porque esse vento ele vai entrar, mas ele vai sair também. Então, os nossos pensamentos são assim, eles vêm e vão. Eu não preciso segurar nenhum, ficar com medo dele e ter compulsões. Mas isso é uma habilidade aprendida ao longo da terapia. Eu acho que não serve só para quem tem TOC, não. Acho que isso aí serve para muita gente, para todos nós, né? Para todos nós, para tudo, que o pensamento ele voa, né? Milena, primeiro eu queria saber assim, se tem cura, né? Ou se a pessoa vai ter que tratar isso para sempre. Como é que funciona essa questão aí? E desculpa aí, queria que você falasse pra gente se teve algum caso mais emblemático que você tenha acompanhado, de ter tido uma resposta muito boa ao tratamento. Sim, na saúde mental a gente não fala em cura, a gente fala em remissão dos sintomas. Então a gente entende que aquele indivíduo, se ele teve um episódio de TOC, ele tem uma chance grande de ter outros ao longo da vida. O TOC tem uma tendência, é um transtorno que tem uma tendência em ser mais crônico e flutuante. Então, a gente percebe que mesmo quando há uma remissão dos sintomas, alguns sintomas residuais continuam ali no dia a dia daquele paciente. O que é possível é aumentar de forma significativa a qualidade de vida dele. Então ele volta às funções do dia a dia, volta a trabalhar, volta a se relacionar e vai aprendendo a lidar com esses pensamentos obsessivos de forma mais funcional e menos prejudicial. Mas a gente percebe, a gente entende que ele vai precisar lidar com isso ao longo da vida. Então a psicoterapia, né, de repente vai ser algo que vai acompanhá-lo aí por muitos anos. Bom, nosso tempo está se encerrando. Eu queria te agradecer pela aula que você acabou de dar, aprendi muito. E para encerrar, se você quiser esclarecer algum mito, alguma crença, né, que as pessoas têm em relação ao TOC, e deixar sua mensagem final, por favor. Olha, o que eu deixo, Matheus, para de repente, se algum ouvinte nosso nessa manhã se identifica ou conhece alguém que se identifica com esse quadro, é que não tenha vergonha de falar sobre o assunto. É muito comum os pacientes com TOC terem vergonha de contar, porque realmente, do ponto de vista lógico, não faz sentido algum a gente acreditar, né, que se eu bater na parede, se eu falar alguma coisa, outra vai acontecer, enfim. Mas isso é um transtorno, não é bobagem, não é frescura, não é maluquice, é um transtorno mental que afeta uma quantidade significativa de pessoas, que traz muitos prejuízos para o dia a dia. Então não tenha vergonha de falar sobre isso, procure um terapeuta, um psiquiatra, um médico, um psicólogo, fale sobre o que você pensa, o que tem acontecido, porque existe pesquisa, existe tratamento, existe intervenção. E se você conhece alguém que passa por isso, não julgue essa pessoa, não fale para ela que é maluquice, que é coisa da cabeça dela, que é só ela parar que ela consegue desfazer as compulsões, porque não funciona assim. Ouvir, acolher, demonstrar que você entende a condição dela, às vezes é o suficiente para aliviar o que ela está sentindo. Joia, obrigado.
Imagina, que agradeço. É isso, meus amigos, tivemos uma aula agora às 7 horas, a gente vai se despedindo, mas a conversa continua através das redes sociais. Deixa aqui o @ Matheus, do Facilicard. É só @Facilicard mesmo, procura a gente no Instagram, tem um link na bio, ou